Boa tarde. Hoje gravamos à tarde o nosso quinto Papo Cretino, a nossa edição número 5, com uma convidada para lá de especial, uma pessoa que nos dá a luz, ilumina os nossos palcos. Eu falo de Sônia Lopes, a nossa iluminadora preferida da cidade. Sônia, eu falo diretamente do Solar dos Silva, no Jurunas. Tu falas de onde? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu falo aqui do Solar dos Lopes, aqui no 40 Horas. 40 horas é a Nanindeua, né? Isso, Ananindeua. Então, hoje o nosso papo vai ser um papo intermunicipal, tá bom? Ok, vamos lá. Vamos lá. Então, essa é uma ação do projeto Tribuna do Cretino. Tu és a quinta convidada. O nosso papo, eu sempre escolho alguns tópicos para a gente abordar, e desses tópicos eu desenvolvo as questões, tá? Eu vou te apresentar os tópicos. A gente vai começar com umas questões introdutórias, falando um pouquinho da situação como está aqui na cidade, em virtude da pandemia, e depois a gente vai entrar nos tópicos mesmo, que são projetos artísticos que a pandemia interrompeu, teatro, iluminação e espaços culturais na cidade, políticas públicas para o teatro em tempos de pandemia, escola de teatro e dança, capacitação para profissionais da cenografia, figurino e iluminação, e o nosso último tópico, teatro e interações virtuais. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar com as questões introdutórias então, tá? Eu queria começar pensando junto contigo esse momento delicado que vivemos. Hoje, o dia que nós estamos gravando, 1º de julho de 2020, nós temos 59.656 mortos no Brasil. Isso dá cerca de 10% de mortos no mundo pela pandemia. No Pará, são 4.920 mortos em virtude da Covid, que dá cerca de 10% de mortos no Brasil. O número de infectados e de mortos se mantém num patamar elevadíssimo, né? Mas há um mês, em Belém, começamos o processo de flexibilizar os serviços e o isolamento social. Nesse final de semana, por exemplo, eu já pude conferir pelo Facebook vídeo de alguns amigos em confraternização junina. E até as praias já voltaram com uma movimentação, que agora em julho só tende a crescer. Aqui no Jurunas, eu arrisco a te dizer, Sônia, que o ritmo já voltou quase que completamente ao normal. Pessoas passeiam de bicicleta, algumas com máscaras, outras sem máscaras. E aí eu começo te perguntando, então, como é que está a tua percepção da situação aí em Ananindeua? Como é que tu avalias esse clima de que a pandemia já acabou? Bom, ela não acabou, né, Fê? E aí é assim, é complicado, porque você, por exemplo, aqui onde eu estou, eu moro num condomínio, e aí tem várias famílias. Aí o que acontece? Várias pessoas infectadas. Então, dentro de um condomínio, dentro do bairro Coqueiro, em Ananindeua, um espaço nosso pequeno, várias pessoas infectadas. Imagina isso na nossa cabeça. Eu sou, como é que diz? Eu fico numa situação de risco, porque eu tenho uma pressão alta. Então, eu não saio, eu fico isolada mesmo. E até a minha mãe, que mora na Cidade Nova, por conta que eu não posso sair, levar esse vírus para minha mãe, que já é uma senhorinha bem idosa. Então, é complicado quando você... Eu choro, sabe, Fê? Eu choro quando eu vejo na televisão que, primeiro, ao abrir o shopping, né, as pessoas se acham no direito de comprar, de fazer, de acontecer. E aí os outros vendedores pequenos, como é o Vero Peso, hoje eu vi uma reportagem do Vero Peso, as pessoas comendo, todo mundo ali perto. E aí é muito complicado, eu imagino. E aí as escolas? Isso é pior,
Eu tenho o meu neto, ele tem 10 anos, e aí o que acontece? Ele pergunta, Sônia, como é que vamos para a escola se não tem como você lavar a mão, não tem álcool em gel, não tem isso? Eles vão providenciar isso? É uma pergunta do menino de 10 anos. Aí, até as tias, elas vão segurar essas crianças, todo um trabalho que tem que ser feito. Não pode abrir, ele está abrindo assim, lentamente, mas não é lentamente. Você vê, você observa. Eu, daqui da minha janela, observo muitos carros, ônibus lotado, sabe? É muito triste isso. As pessoas não têm responsabilidade consigo mesmo e dirá com as outras pessoas. Ontem eu vendo o Facebook, eu acho que foi Facebook, alguma coisa assim, falando do Círio de Nazaré. Gente, é um absurdo você pensar no momento dele. É uma tradição, é uma coisa religiosa que você tem que respeitar, mas eu acho que não é o momento de você aglomerar pessoas, principalmente quando você sabe que nos interiores é onde está acontecendo mais vítimas da Covid, e essas pessoas elas vêm para cá, né? Em busca da fé, em busca de algo que as acalante nesse momento. E eu acho um absurdo tudo isso, sabe? Aí eu paro e penso também no seu Zezinho, que quer vender o seu picolé, na dona Menina, que quer vender o seu churrasco. Então, é difícil, sabe, Fê? É uma coisa super complicada. Eu digo sempre, vamos nos proteger. Vamos nos proteger. Com certeza, Sônia. Bom, ainda como uma questão introdutória, antes de nós entrarmos nos tópicos, a gente sabe que o fazer artístico, seja no teatro, na dança, na música, às vezes dá a falsa impressão de que o espetáculo propriamente dito, ele é realizado somente pelos atores e atrizes, dançarinos, cantores e cantoras. Ou seja, aqueles que se apresentam na frente do palco. Mas nós sabemos que as artes cênicas, por mais simples que seja a proposta do trabalho, envolve uma série de profissionais que ficam por trás do palco. E aí nós temos iluminadores, cenógrafos, figurinistas, técnicos, operadores de som, dentre outros. Qual é o impacto da suspensão das atividades artísticas para esses profissionais como tu, Sônia? É muito grande o impacto. Eu não vou nem falar do fazer teatral, dos teatros em si, mas eu vou mais além das pessoas que trabalham nos shows, né? Eu vejo muitas lives de editoras fazendo a sua live lá, só ela fazendo lá a sua história, mas quando eles estão realmente no teatro, eles têm a iluminadora, o iluminador, né, os técnicos sonoplastas, eles têm quem carrega o microfone, os holder, né, e tem uma parafernália. Então, essas pessoas, elas estão paradas, elas estão precisando de ajuda, né. Tem muitos até que logo recebi, acho que umas 2 ligações de pessoas que trabalham no show, perguntando, Sônia, como é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Minha família está passando fome. E aí eu corri atrás de pessoas que estão fazendo essas ações, né? Inclusive tem o Júlio Negão, lá do Teatro de César, e ele faz uma parceria com vários cantores e distribui esse material para essas pessoas que estão com dificuldade. Então, é muito complicado você ver os nossos amigos, eu digo amigos, né, passando a necessidade por conta disso, por conta da pandemia. E aí os artistas, eles devem ganhar alguma coisa, e muitos deles esquecem que quando está no teatro, precisa do hold, precisa do técnico de som, e aí eles podem, talvez até, eu não sei,
mas é uma coisa que eu vou colocar aqui. Eles podem até ganhar uma grana, mas pensem nas pessoas que te ajudam quando você está no teatro. Eu acho que isso é bem legal de colocar. É o camarada lá de uma boatezinha que faz acontecer o show através da sonoplastia dele, ele está passando fome, entendeu? Mas tem os bonitos ganhando dinheiro, e muitos, eu não vou generalizar, mas muitos não dividem pelo menos uma porcentagem com quem merece. Certo. Vamos entrar nos nossos tópicos, então, tá, Sônia? O nosso primeiro tópico são projetos artísticos que a pandemia interrompeu. Tu és uma pessoa muito solicitada e envolvida em vários projetos artísticos da cidade. Trabalha com iluminação para montagens teatrais, espetáculos de dança, shows. Quais foram os projetos que estavam em andamento ou que iriam começar quando a pandemia chegou na cidade, Sônia? Então, eu estava no projeto junto com o G. Silva, que é o Genilson, que é o dono lá do SECAC, que é o Centro Cultural Atores em Cena. Estávamos em março fazendo um festival onde nós ocupamos o mês de março todinho só para o SECAC. Seriam resultados de várias ações que foi feito dentro do centro. É uma escola para atores e atrizes, para iluminador. É uma escola onde lá dentro a gente abrange tudinho do que existe dentro do teatro. Então, estávamos nessa ação, quando no meio, dia 15 de março, os teatros fecharam. E aí eu perdi o chão, porque são pessoas envolvidas, são muitos técnicos, são atores, são atrizes, são meninos e meninas, todos trabalhando, né? Os ingressos todos vendidos, inclusive, casa lotada, e tivemos que parar. Então, isso foi complicado, muito complicado mesmo. Beleza, Sônia. Vamos para o nosso tópico 2, teatro, iluminação e espaços culturais na cidade. Eu já tive a oportunidade de trabalhar contigo em vários projetos teatrais. Eu vou destacar alguns. Desde lá atrás, o Macunaíma, montagem da Escola de Teatro e Dança, algumas montagens da Companhia Atores Contemporâneos, como Valsa de Sangue, e até montagens que eu dirigi no Gita. Aí tem o Querela Eu, o Zé, o Ateno em Solo Viril e o Fenda. Eu percebo que tu tens um olhar muito delicado para compor a luz, dando uma densidade narrativa para o modo de iluminar a cena, né? Como é que é o teu processo de criação para compor uma luz para um trabalho de teatro? Olha, o meu processo a partir da leitura, né? Eu assisto, quando é dança, eu assisto aos ensaios de dança desde o início. No caso do Gita, é corpo, então eu começo a assistir desde o início. E aí eu vou buscando dentro de minhas memórias fotográficas, coisas que eu posso compor. Eu vou dar um exemplo. Fenda. Fenda foi um trabalho assim muito muito especial. Só mulheres no palco, praticamente, Fenda. E aí eu coloquei o pôr do sol. Você lembra, Fê? Lembro. Então, para mim, a Fenda, ela iria se abrir, mostrar essas mulheres, né? E aí eu coloquei esse sol por trás dessa fenda, que é o brilho, é a força que nos move, inclusive, né? E aí, assim, de que eu preciso ter memórias, eu preciso fazer com que aquela cena venha como leitura para as pessoas que estão ali assistindo. Elas vão ter que entender que elas estão assistindo. Não é só pôr a luz por pôr uma cor por colocar ali.
É tudo muito pensado. Tem uma camada dramática que a luz compõe, né? Isso. E é isso que eu gosto no teu trabalho, porque como a gente já trabalhou junto, né, a gente troca ideia e às vezes eu, nas minhas loucuras, digo, Sônia, eu quero uma coisa assim. Aí Sônia vem e me diz, mas Fê, não vai ficar legal porque tem esse elemento técnico. E aí ela me vem com uma outra proposta que é melhor e Pois traz, é, né? isso. Eu penso assim, né? Eu sou a iluminadora, mas eu não sou a dona, né? Tem o diretor, tem o cenógrafo, tem o sonoplasta, e tudo isso gera um todo. Então, esse todo no teatro, né? Se você pede para mim, olha, Sônia, eu quero uma luz assim, assada e tal, eu digo, mas não dá para fazer. Se eu colocar esse tipo de luz que você quer, elas estão com figurino, vamos supor, verde. Se eu colocar o âmbar em cima dela, elas vão ficar com o figurino todo preto. E não é essa a proposta dessa dramaturgia. Então, eu tento explicar para o diretor. Eu tenho muita sorte, sabe, Fê? Porque na maioria dos trabalhos, os diretores, eles escutam, a gente divide, a gente soma. Nunca aconteceu do diretor dizer, te vira, sabe? Ainda não aconteceu. Eu sempre costumo dizer que eu quero ser também dirigida. É assim que funciona. Legal, legal esse registro, Sônia. Vamos lá, seguindo em frente. Como eu disse anteriormente, tu és uma profissional muito solicitada e envolvida em vários grupos e trabalhos da cidade. Mas tu já tiveste também a experiência de morar e trabalhar em Vitória, lá no Espírito Santo, por 2 anos. Então eu queria saber se tu percebestes muitas diferenças na política cultural da cidade e no jeito de fazer teatro dos grupos de lá comparado com os grupos daqui. Olha, Fê, não muda muito. É todo uma história de editais, de querer a grana é curta. É muito parecido com daqui. Eu falo assim de lá do Espírito Santo mesmo. Não tem muita diferença, não. E no fazer dos grupos? O fazer deles, né? É, De ensaiar, isso. A proposta é, poética. é a mesma coisa. É, Eu não vi, sério. Pode até ser que em outros estados, mas aonde eu estava, em Guarapari, que é o interiorzinho de Espírito Santo, é uma cidade menor, ainda é menor ainda, lá 2 grupos. Hoje eu soube que já são 6 grupos. Então, no momento que eu estive lá, foram 2 grupos só que eu conheci, um grupo de teatro voltado para o teatro de rua, e o outro era o teatro mesmo, o teatrinho que eles fazem na praça, que tem um lugar dentro da praça onde eles fazem, onde eles acontecem. E aí os ensaios é na casa de fulano, é numa escolinha, não muito diferente da nossa coisa aqui em Belém. legal. Agora, Sônia, pensando nos espaços culturais que os artistas daqui de Belém abriram nas últimas 2 décadas, né, como alternativa de política cultural para a nossa produção local. Eu vou citar alguns deles, tá? Casa da Atriz, Casarão do Boneco, Estúdio Reator, Teatro de Apartamento, Espaço das Artes, Espaço Cultural Atores em Cenas, Teatro Cuíra, Oficina Assim, Teatro do Desassossego, dentre outros. Tu percebes pontos em comum no modo de administrar esses espaços e no modo de oferecer espetáculos teatrais para a cidade? Difícil. Eu acho assim, olha, eu vou falar do teatro de apartamento,
O teatro de apartamento começou na casa do Saulo Cisnando, né? Por isso que ele é teatro de apartamento. E depois o espaço ficou muito pequeno para o que ele queria, né? Para o que o grupo queria. E alugou um outro espaço e fomos para lá, outro espaço. É um grupo onde se faz teatro e também dá muito valor ao escrever, ao passo que o Atores em Cena é uma escola onde vai formando atores e atrizes, técnicos também. São duas coisas diferentes. Não sei te responder assim. Tá. Agora, Sônia, pensando mais especificamente na maneira que os grupos aqui da cidade, eles elaboram as suas propostas, né, suas propostas de espetáculo. Como tu também transita em alguns grupos da cidade, tu observas alguma característica em comum no jeito desses grupos fazer teatro? Uma proposta poética que seja parecida? Percebes alguma coisa assim ou não? Olha, tem o Gruta. O Gruta é um teatro, assim, ele é bem das antigas, porque eles fazem o trabalho de mesa, né? Eles leem, através da leitura, eles vão descobrindo coisas, e eu estou junto sempre. Nós vamos descobrindo juntos coisas do cenário, da iluminação. Agora, tem outros espetáculos que você decora e vamos se unir, entendeu? Não existe trabalho de mesa. São grupos novos, entendeu? Onde eu já participo de alguns. Diferente, eu sinto a falta da mesa, não sei se porque eu sou das antigas, mas é através da mesa, através da leitura, né, que é super importante, juntos, que nós vamos dar destaque, fazer essa dramaturgia. Ao passo que quando você entra no grupo onde ele diz, olha, você decora esse, aí vamos reunir, eles já vão com papel já definido pela direção. Então, me dá um incômodo, entendeu? Porque aí o ator, ele já vai naquela linha para descobrir esse personagem. E ao passo que, na leitura, você ainda vai se descobrir em qual papel você vai ficar melhor para atuar. Tem uma diferença. Está falando de um grupo antigo para um grupo novo. Percebeu? Percebi. Tu citaste aí o Gruta, e eu acho que a Casa do Rio, a luz é tua? A luz é minha. E tu participasse desse processo todo da leitura de mesa. É um espetáculo também só com mulheres, né? Sim, é um espetáculo assim, só com mulheres, a direção do meu querido Henrique. São mulheres que estão em determinado local, né, e aí eu tenho que descobrir como fazer esse ambiente, né, como trazer fazer essa luz para esse espetáculo. Foi difícil, mas o resultado foi muito lindo. Legal, Sônia. Já estamos no nosso tópico 3. Está indo bem tranquilo e muito gostoso. No nosso tópico 3, nós temos políticas públicas para o teatro em tempos de pandemia. Então, desde a suspensão das atividades em março, os órgãos gestores da cultura no Estado e município, aí temos Fundel, Secult, Fundação Cultural do Pará, eles lançaram algumas ações emergenciais para atender o setor cultural. Na minha avaliação, essas ações foram muito tímidas, dada a importância e a rede de economia que o setor gera para a cidade e para o Estado.
Aí eu cito, como ação emergencial que foram realizadas, né, os editais Te Aquieta em Casa, da Secult, e o Embalando a Arte na Rede, da Fumbel. Esses editais, eles contemplaram os profissionais da iluminação, cenografia e figurino? Olha, que eu saiba, não. Aí entra naquela mesma situação que eu apontava há pouco, né? Parece que quando a gente pensa teatro, dança e música, parece que fica restrito só aos artistas do palco, como se não houvesse toda uma retaguarda de profissionais que também precisam sobreviver e comer, né? Sim. Isso, né? Você pega um bolo de grana e não pensa que você você vai para o teatro, você vai precisar do hold, vai precisar da iluminadora, vai precisar do sonoplasta, entendeu? É o que eu falei anteriormente. Mas, assim, especificamente, esses editais, eles não foram voltados para os técnicos, né? É uma falha grave, né, Sônia? Com certeza. Nós que fazemos brilhar, nós que fazemos acontecer também. Agora, a Fundação Cultural do Pará, ela teve uma live recente, há 2 semanas atrás, com o presidente da fundação, e na ocasião ele apresentou que agora, para a segunda quinzena de julho, eles vão abrir oficinas virtuais via Curro Velho e editais de pesquisa via Casa das Artes. Vão acontecer a partir da segunda semana de julho. Tá? Esse tipo de ação, a natureza desse tipo de ação, ela contempla os profissionais da iluminação, cenografia e figurino? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu não li o edital, aí eu não posso nem falar para você, mas eu acho que sim. Se for voltado para oficinas virtuais, né, não sei como é que se dará isso, eu acho que é válido, sim. Eu acho que é bem legal isso, bem legal mesmo. O edital vai ser lançado ainda, Sônia, a partir da segunda quinzena de julho. Então, acho que era bom os profissionais ficarem atentos, né? Talvez seja uma oportunidade de recorrer a esse auxílio, que é um direito nosso, né? Enquanto cidadão, de ser amparado pelo Estado por políticas de emergência social. Com certeza. Vou ficar ligada nisso. De repente, né, uma oficina de iluminação ou uma oficina para cenário, figurino, é muito, muito importante, sim. Beleza. Agora, em relação à lei Aldir Blanc, que foi sancionada ontem, né, pelo presidente, a lei ela é uma iniciativa popular que destina cerca de 3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura para os trabalhadores da cultura. Tu tens acompanhado a trajetória dessa lei? E, se sim, né, quais são as tuas expectativas pela implementação das ações emergenciais de Via Fundel, Secult e Fundação Cultural do Pará? Olha, Fê, eu torço para que esse dinheiro chegue nas mãos dos artistas, principalmente, eu falo como técnica, porque vem sim ajudar. E eu não sei como é que vai lidar, como é que vai ser feito isso. Mas eu tenho acompanhado, sim, eu espero que esses R$ 600, e para muitos pode ser pouco, mas para mim, para nossos amigos, é muita coisa, sabe? Então, eu espero, sim, que todos que sejam contemplados. Legal. Ainda falando em políticas públicas para as artes cênicas, nós vivemos, Sônia, nos últimos 16 anos, sob a tutela do secretário de Cultura Paulo Chaves. E toda a sua política cultural elitista, a falta de diálogo com a categoria teatral, dentre outras coisas, né, que nós tivemos que aturar. Atualmente, sob a gestão da Úrsula Vidal, há 18 meses à frente da Secretaria de Cultura do Estado, tu achas que já é possível fazer um balanço e comparar as duas gestões
Tu já percebes uma proposta efetiva de política cultural por parte dessa nova gestora? Sim, sim, sim. Eu acho que teve os editais, né, que foram contemplados alguns artistas. Tem editais ainda que já foram feito já foi, como é que eu posso dizer? Já tem os classificados, então está esperando só a pandemia acabar para que aconteça. Eu acho que sim, foi muito esse vivendo de cultura está muito melhor do que o anterior, que só era ópera, que só era teatro da paz, entendeu? Eu acho que sim. Tem que se abrir mais, sabe? Tem que chegar mais junto aos grupos. Mas eu acho que já é um começo. Foram 20 anos, mais ou menos, de presos, né, sem uma distribuição legal. Mas agora eu acho que a gente está começando a respirar. Para que continuemos nesse caminho, né, Sônia? Uhum. Agora vamos para o nosso penúltimo tópico. Escola de Teatro e Dança, capacitação para profissionais da cenografia, figurino e iluminação. Na última década, a Escola de Teatro e Dança ela criou novos cursos técnicos na área da cenografia e do figurino. E há expectativa para que o mesmo aconteça em breve também para um curso técnico de iluminação. Tu já percebes, já consegues perceber o efeito da formação oferecida por esses cursos na produção teatral da cidade? Olha, a escola de teatro foi onde eu comecei. Em 98 foi onde eu comecei. A escola de teatro ainda era ali na Magalhães Barata, em frente a um colégio que lá tem. E foi onde eu comecei. Então, a minha professora era Yara, hoje ela também é doutora em iluminação e tudo, mas eu comecei ali. E foi assim, foi uma experiência ímpar, porque nós não trabalhávamos com os elipsóides, nós fazíamos acontecer com latinhas, com coisas pequenas. Foi aí que eu um pouco da parte elétrica, do 220, do 110, essas coisas que a gente tem que, essas coisas básicas de eletricidade que a gente tem que levar para o resto da nossa vida enquanto ele for iluminadora. E hoje eu percebo assim, isso foi em 98, olha só o tempo, né, de lá para cá. A escola de teatro hoje, eu não sei como que funciona essa coisa da iluminação, da cenografia, me parece que é tudo só no pacote, né? Porque, por exemplo, em São Paulo, na USP, em outro lugar, existe o curso de iluminação, ponto. Existe o curso de cenografia, ponto. É diferente, são coisas separadas. Aqui, me parece que é tudo muito junto, sabe? Quem faz cenografia também faz iluminação, faz figurino, faz tudo. Eu acho que é assim, eu não tenho muita noção de como acontece lá. Mas são são poucas as pessoas que saem da escola de teatro. Eu sou figurinista, eu sou iluminador, já assinando as coisas. Tem que ser pouco a pouco essa construção desse aluno, entendeu? Então, por exemplo, se você é aluno e quer seguir a profissão de figurinista, corre atrás, sabe? Você tem uma base dentro da escola de teatro, mas não pode ficar só ali na base. Você tem que correr atrás, entendeu? Procurar, estudar, ler, enfim, correr atrás mesmo. Porque tem gente que ela prepara, ela dá o primeiro passo para você, como aconteceu comigo, ela me deu um caminho, mas aí eu não fiquei só ali, eu fui em busca, fui estudar,
Eu acho que essa é a lei, né? Agora eu não sei se tanto de pessoas formadas pela escola de teatro vão ter aonde se empregar, entendeu? Não sei, mas assim, eu penso que se você é melhor, se você é o bom, você vai ter sempre o teu espaço, não precisa estar brigando, você mostra o teu trabalho, entendeu? Para você ganhar o teu espaço. Legal, Sônia. Vamos para o nosso último tópico. Eu tenho, último tópico, eu sempre coloco por teatro e interações virtuais, muito em virtude do que a gente tem atravessado nesse momento, né? Já que as atividades foram suspensas. Eu tenho provocado, então, os convidados a pensar sobre a questão da presença teatral nesse momento em que temos que manter distância por uma questão de saúde, né? Muitas experiências estão sendo produzidas testando a mediação das mídias virtuais. Tu já conferiu algum trabalho nesse sentido? Algum espetáculo que foi transmitido pela internet, né? E se sim, como é que tu avalias tais propostas, considerando que a natureza do fenômeno teatral exige relações de espaço e tempo que só podem ser alcançadas na sua integridade com a presença física do espectador? Você falou tudo, né? Teatro é presença física, é a troca física. Então, ao vivo, né, nos espaços teatrais, é diferente do que você assistir na live, assistir já gravado. Eu acho, eu vou uma experiência, está acontecendo um ensaio de um grupo que é via live, mas os ensaios para que esse espetáculo aconteça, eles são tão frios quanto a televisão, entendeu? Então, eu até saí do grupo porque eu não me permiti ainda aceitar o teatro via televisão, via live, via essas coisas. Porque, para mim, teatro é isso, teatro é físico, é a troca de energia, é você estar no palco, é pulsar junto com o público. Para mim é isso. Legal, Sônia. Para a gente ir encerrando, eu queria que tu escolhesses, nessa tua longa trajetória de mais de 20 anos, fazendo iluminação para teatro, queria que tu escolhesse 3 trabalhos que foram assim, muito significativos para ti e comentasse um pouquinho cada um deles. O Cativo foi o primeiro mesmo trabalho, foi um presente para mim. A Doença de Amarte, cuja direção foi do Paulo Paixão. Paulo Paixão fez a direção. Na cena, 2 atores, a Everlaine, que não mora mais aqui em Belém, e esqueci o nome dele. Eu lembro. Everlaine. São os 2 atores que depois montaram a companhia Eu Me Basto, né? Eu esqueci o nome dele também. Sim, eu esqueci do nome dele. Então, foi um presente para mim, porque ele era um cego, né? A doença de Amarte é porque ele era cego, tinha o amor como uma doença. Então, era muito escuro, muito tenebroso, muito, assim, muito fechado. O outro espetáculo que eu destaco também é do Paulo Santana. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Vou já lembrar, estou aqui com papel. Uma colinha. Que foram tantos trabalhos, foram muitos trabalhos. A Doença de Amarte foi direção do Paulo, do Basto. O do Paulo Santana foi assim. O trabalho feito dentro das igrejas que nós levávamos, foi um resgate que ele fez, né, das pastorinhas aqui em Belém. Isso lá em 2002, por aí. Então, era difícil, porque
tinha que ter toda uma equipe, toda bem sincronizada, para que o mesmo espetáculo que eu estava levando para a igreja de Fátima fosse o mesmo apresentado na igreja lá de São Pedro, entendeu? Com todo o requinte. E foi muito complicado. Destaco esses que foram as pastorinhas, foi um resgate muito bonito com o Paulo Santana. E Fendas, que foi um espetáculo para mim, que foi muito visceral, assim, foi muito forte aquele espetáculo. Você dirigiu, você, o Cesário, e foi muito bom estar com você nesse momento. E eu só destaco o trabalho também do Saulo, que foi um espetáculo sobre... Ai, deixa eu ver aqui. Aí na colinha. Por um segundo apenas, e nós ainda estávamos em cartaz, no teatro de apartamento, e foi uma coisa assim, muito, muito linda, muito, muito prazerosa de fazer. Legal, Sônia. Tem alguma questão ou alguma coisa que tu gostaria de ter abordado, mas que eu não te perguntei? Não, foi tudo perguntado, e talvez se eu não respondi satisfatoriamente, me perdoa. Então, eu te agradeço muito, Sônia. Foi bom te ver, dizer que eu estou com saudade de conversar, assim, contigo, mas na presença física mesmo, para a gente poder se abraçar, trocar ideia e voltar a trabalhar junto. Então, eu te agradeço. Eu posso falar uma coisa para você? Pode? Para terminar? Pode. Eu vou ler um texto aqui, um pequeno trecho do Fernando Pessoa, que é super assim, importante para o momento que estamos agora. Então, eu digo assim, depois de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda, um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, e da procura, encontro. Muito obrigado por esse encontro. A Sônia Lopes sempre trazendo luz para a gente. Muito obrigado, Sônia. E é voé e merda para nós. Merda. Valeu, Sônia. Beijo.